Saudações, sou o professor Walter Almeida, disciplina de matemática para os nono anos. Estamos fazendo aquela boa e velha revisão do nono ano, não é isso? Nós acordamos na aula anterior, na primeira aula. Na primeira aula nós falamos sobre potenciação e suas propriedades. Nesta segunda aula vamos falar somente sobre radiciação e as suas propriedades com alguns exemplos, ok? Vamos lá? Então olha só, a radiciação vem de raiz, você está acostumado, né? Então nós temos aqui o seguinte, base, expoente e o radicando, radical. Bom, a raiz quadrada de 25 nós já estamos acostumados a ser 5. Raiz terça de 8, pode ser que muitos de vocês não tenham visto. Acho difícil, mas vamos lá, né? Mais fácil você não se lembrar, mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é fatorar o 8. 8 divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2 e divide por 2 dá 1. Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês, que muitos dos meus alunos chamam isso aqui de MMC. Não é? Não, o nome disso aqui é fatoração, tudo bem? É importante você entender o que está fazendo, a diferença entre fatorar e fazer um MMC. Eu uso a fatoração também na radiciação, ok? Eu não uso MMC. Essa diferença é uma dica que eu quero deixar para vocês. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2 daria 8, perfeito? Porém, como eu tenho 3 números, eu vou anotar 2 a terceira, certo? Bom, pensando aqui na operação inversa, a potência desfazendo a raiz, e eu vou achar o 2. Então, a raiz cúbica do 8, 2. Eu arrumei uma justificativa muito mulambinha, porque ainda não falei da propriedade, mas nós vamos chegar a ela, tudo bem? Só para justificar chegar ao 2. Então, vamos às propriedades de radiciação propriamente dita. A primeira propriedade diz o seguinte, se você tem a raiz enésima de um número elevado a uma potência, é a mesma coisa que você vai fazer uma divisão da potência pelo índice, ok? O que está na chuva vai para o sol, o que está no sol vai para a chuva. É uma regrazinha que é dita que pode facilitar o seu entendimento. Então vamos ver aqui uma aplicação rapidamente. Então eu tenho a raiz quinta de 4 a terça. Bom, eu já sei que eu vou anotar o meu 4. Eu vou fazer o seguinte, o que está sob o símbolo vai ficar no numerador e o que está fora no índice é o meu denominador. Professor, essa divisão não dá exata. Eu vou lembrar você de novo que a característica de estudar propriedades não é chegar no valor final, mas simplesmente mexer nessa cara de raiz e deixar numa potência. Ou pegar essa potência e transformar numa raiz. Ir ou voltar, tudo bem? O valor numérico final, nesse momento, não é o nosso objeto de estudo. Beleza? Então vamos lá. Segunda propriedade. Eu posso pegar a raiz e multiplicar por qualquer número. Isso não altera o valor. Vamos entender isso aqui? Então eu tenho 256, raiz quarta de 256. Então a primeira coisa que eu vou fazer, a boa e velha fatoração de 256. Eu vou fazer aqui. Divide por 2 dá 128. Divide por 2 dá 64. Divide por 2 dá 32. Divide por 2 dá 16. Divide por 2 dá 8. Por 2 são 4. Divide por 2 dá 2. E divide por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então seria um 2 oitava. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. A geração de vocês teve a sorte da tecnologia estar bem evoluída. Por que eu estou falando de tecnologia? Logo depois de fatorar o 256 por 2 sucessivamente. Simples, porque a linguagem de informática ela é toda construída na base 2. Ok? Toda construída na base 2. Pessoal, de que forma? Simples. Essa base 2 ela vem de duas possibilidades. A famosa linguagem binária. Tudo bem? Ausência e presença de energia. Bom, são pulsos. Você vai ficar emitindo luz e falta de luz. Luz, falta de luz, vamos chamar assim, né? Energia e sem energia. Presença de energia, ausência de energia. Esses picos, o programa vai codificar e transformar numa ação. A imagem que você está vendo agora, ela vem disso aqui. Dessa combinação de ausência e presença de energia. Então aqui eu já estou aproximando a matemática daquele sonho, daquele amor que você tem pela tecnologia. Não pense que são coisas separadas.
Beleza? Bom, então vamos lá. Eu tenho 2 oitavos. Então aqui eu tenho a quarta e 2 oitavos. Bom, o que eu posso fazer? Se eu quero aplicar essa segunda propriedade, que ela diz o seguinte, eu posso criar um fator multiplicativo de cada um, então vamos pegar aqui, eu vou multiplicar o índice por 2 e lá dentro por 2, olha que interessante. 4 vezes 2 são 8, 8 vezes 2, 16. Aqui eu posso aplicar a primeira propriedade. O que está na chuva vai para o sol, vai ficar protegido, e o que está na sombra vai para o sol. Bom, 16 dividido por 8 são 2, ok? Aqui eu fiz pura e simplesmente a demonstração da segunda propriedade. Ou seja, eu posso multiplicar o índice lá dentro, o expoente lá dentro ou o índice de fora pelo mesmo número, não dá problema algum, beleza? Bom, terceira propriedade. Quando eu tiver uma multiplicação de raízes com bases diferentes, essa é muito utilizada. Eu posso colocar tudo dentro do mesmo radical. Vamos ver um exemplo disso? Bom, raiz terça de 9 vezes raiz terça de 3. Observe o seguinte, as raízes são as mesmas, então eu posso colocar os dois dentro de um só radical. 3 vezes 9 são 27. Bom, você deve estar se perguntando, professor, por que você fez isso? Simples, não existe raiz cúbica do 9 exata e não existe raiz cúbica do 3 exata. Vamos testar para ver se existe a do 27? Vou fazer essa fatoração aqui. 27 divide por 3 são 9, divide por 3 são 3 e divide por 3 dá 1. Então 27 é a mesma coisa que 3 a terceira. Perfeito? Então aqui é raiz cúbica de 3 a terceira. Novamente eu aplico a primeira propriedade, o expoente vira numerador, o índice vira denominador. 3 divide por 3 dá 1. Então perceba que eu não tenho a raiz cúbica de 9 nem a de 3, mas como está pedindo a mesma raiz que é cúbica, eu posso juntá-las num só parêntese e de repente conseguir fazer essa raiz cúbica e me livrar dessa radiciação. Beleza? Bom, quarta propriedade. Quando eu tiver a potência de uma raiz, eu posso pegar essa base e elevar essa potência de forma direta. Vamos entender isso aqui? Eu tenho raiz quarta de 2. Perceba que eu não tenho raiz exata de raiz quarta de 2. Porém, ele está elevado ao expoente 4. Então, olha só que interessante. A raiz quarta de 2... O expoente de dentro multiplica o de fora, 1 vezes 4 são 4. E aqui eu posso aplicar a primeira propriedade, que seria 2. Esse expoente vira numerador e o índice vira denominador. 4 divide por 4 dá 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Tranquilo? Bom, quinta e última potência. Essa daqui vai facilitar muito a vida de vocês em cálculos mais longos. Se eu tiver a raiz enésima, a raiz da raiz de um número, eu posso simplesmente multiplicar os índices de dentro pelo de fora. Vamos ver isso aqui na prática. Eu tenho a raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Bom, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Quando não tem nenhum índice aqui, significa que é 2. Então eu tenho 2 vezes o de dentro e eu já vou pensar em 64. Tudo bem? 2 vezes 3 são 6, 6, raiz de 64, raiz sexta de 64. Bom, eu não vou refazer essa fatoração pelo simples motivo de eu já tê-la aqui. 64 divide por 2 dá 32, então eu só vou contar quantos 2 eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta. De novo a primeira propriedade, 6 dividido por 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1. Então, observem bem. As propriedades, no caso da potenciação e da radiciação, elas vão facilitar para você levar o número para um outro caminho.
Se tem raiz e potência, eu tentar me livrar da raiz e da potência e deixar só o número. Ou, na pior das hipóteses, deixar o número com a potência, tudo bem? Então, é um facilitador para que você consiga fazer operações até mais complexas, certo? Dentro de notação científica, você usa muita potenciação, ok? E a linguagem, agora em tempo de pandemia, é muito importante que você entenda isso muito claramente. Não há nenhuma saída apontada pela ciência como solução que seja aceita se ela não tiver uma demonstração matemática. Quando a gente fala do universo de biologia, né, principalmente nesse universo, na física e em outros, nós temos coisas que são extremamente pequenas, como por exemplo a célula, não é isso? E nós temos imensidões, como a distância, a velocidade da luz, a distância da Terra à Lua, da Terra ao Sol, enfim. Então, quando você for trabalhar com operações com números extremamente grandes, pensando na distância da Terra e da Lua, ou em números extremamente pequenos, como a milésima parte de uma célula, esse tipo de propriedade vai facilitar demais a sua vida. E não pense você que você pode não estar amanhã fazendo esse tipo de cálculo. Você pode ser o próximo brasileiro, aí é o espaço, como nós já tivemos um brasileiro que foi, e já temos uma programação para ir um próximo. Então, de repente, você pode ser o segundo ou terceiro brasileiro fora do espaço. Ou você pode se tornar um médico de grande sucesso, trabalhando com medidas minúsculas, ok? Então, fica aqui a observação. Por mais bobo que pareça, isso vai te fazer falta se você não souber na ponta da língua, ok? Então, me despeço aqui e até a próxima aula.